Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Estamos a emitir, como habitualmente, em direto, a partir do centro da cidade de Ovar, nos 98.7 da frequência modulada. Somos a Antena Vareira, estamos também presentes no mundo 24 sobre 24 horas em direto, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos podem encontrar com novas tecnologias, áudio e vídeo em direto, em live streaming, através de facebook.com/radioavfm. Várias formas de estar connosco, basta que em cada momento escolha aquela que é mais adequada para si. Hoje vamos falar de tradições, vamos falar de património, vamos falar de religião, de fé, vamos dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Temos a honra de ter connosco em visita pascal o Bispo Auxiliar do Porto, Dom Roberto Rosmaninho Maris. Vamos também conversar com o Padre Vítor Nelson Pacheco, o pároco da nossa paróquia de São Cristóvão de Ovar, porque de facto ao longo de 6 dias Ovar está a ser brindado com uma visita que não é muito habitual e que de alguma forma nos deixa muito satisfeitos. Começar por dar então as boas-vindas ao seu Bispo Auxiliar. Boa tarde, é um gosto tê-lo por cá. Boa tarde, eu que saúdo a todos e a todos os ouvintes da rádio Antena Vareira, ao seu Jaime e ao seu Padre Vítor, e obrigado por nos terem convidado para este momento de conversa e de partilha. Obrigado pela disponibilidade. O seu Padre Vítor já é um habitual aqui da Rádio AVFM. Boa tarde e obrigado também pela sua presença. Boa tarde, Jaime, e boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Antena Vareira. Vamos então tentar falar aqui um bocadinho sobre esta visita pascal. Começava se calhar pelo seu Bispo Auxiliar, Dom Roberto, uma visita que não é, digamos, habitual, vulgar, sobretudo com uma presença tão forte. Eu diria que vão estar 6 dias só aqui na freguesia de Ovar, mas já temos ecos de terem estado em Arada, em São Vicente de Pereira, portanto, digamos que são muitos dias junto da nossa comunidade. Porquê Ovar? É importante situar o contexto histórico do caminhar da visita pastoral, não fazendo toda a história, obviamente, mas é uma prática de facto com longa tradição no caminhar da nossa igreja cristã, é onde nos baliza logo aos primórdios, porque situamos São Paulo, São Bernabé, e poderíamos ver outras referências que vão visitar as comunidades nascentes para conhecer e perceber a fé que ali estava a nascer e a surgir, ao mesmo tempo confirmar essa fé naquilo que era essa adesão ao Evangelho e a Jesus, e depois estimular, um estímulo mútuo nesse compromisso da vivência da fé e no caminhar daquele tempo e da cultura onde estavam enquadrados. E é dentro desse contexto que a visita pastoral está patronizada no caminhar do direito canónico, naquilo que é a proximidade do bispo com os seus diocesanos, com as comunidades da sua diocese. Cada diocese tem um bispo. É verdade que as dioceses grandes, e o Porto até tem por ser a maior diocese do nosso país, um bispo, o Sr. Dom Manuel não podendo estar em todo o lado, outros bispos com ele assumem essa proximidade e essa comunhão. Aqui Ovar, situado como cidade, no caminhar também desta vivência, desta vigararia de Espinho e Ovar, o Sr. Dom Manuel faz alguma proximidade naquilo que é aos centros, nesta comunhão com o Bispo que está nessa zona territorial. Eu estou na zona sul, de um modo particular, do Rio Douro para este lado, nessa proximidade e nessa comunhão. Aí nos balizamos, e por isso o calendário e o programa que aqui se situa articula com o Sr. Dom Manuel e comigo esta mesma proximidade com o parque e com a comunidade. Eu não diria que é não usual,
por vezes é que no calendário se distancia. Situemos que a nossa vivência eclesial a nível mundial, com a Santa Sé, situa-nos o desejo que possa acontecer de 5 em 5 anos. Como também nós, bispos, em cada país de 5 em 5 anos, deveremos ter uma proximidade de comunhão com o Papa e com a Santa Sé naquilo que é essa visita ad limam. É dentro da mesma lógica que de 5 em 5 anos a visita pastoral, por princípio, deveria ocorrer. Aqui já vai há mais do que 5 anos, é verdade, por vários fatores. Permitam que deixe, sobretudo, 2 fatores. Porque o bispo que está nesta zona territorial, por vezes foi depois nomeado para outras missões, para outras dioceses, e por isso, enquanto acontece o de surgir outro, rapidamente passa um ano, o que obviamente irá atrasar isso. Por outro lado, há também que ter presente que as vigararias nem sempre foi na configuração atual, e aqui é um desses factos, uma dessa realidade, para além de que há uma terceira variável, que aí é contextualizável aos nossos últimos anos, que foi a pandemia. Durante a pandemia também não existiu visita pastoral, certo. E isto é que fez prolongar e atrasar no calendário. Mas ela insere-se dentro deste contexto, esta proximidade do bispo, nos bispos, ao caminhar da vivência da diocese, porque a diocese é muito para além daquilo que é uma realidade administrativa lá longe, e nenhum bispo que está lá no paço episcopal. Não existe bispo sem presbitério, não existe bispo sem povo de Deus, também não existe povo de Deus, de comunidades e sacerdotes no caminhar dessa missão, sem ser também com o bispo, e por isso é este vivenciar e este manifestar e traduzir esta comunhão, esta proximidade, este estímulo mútuo na vivência da fé e da pastoral que desejamos traduzir pela vivência da visita pastoral. Muito bem. Sr. Padre Vítor, seja como for, habitual ou menos habitual, a verdade é que é um momento alto, digamos, da vida da nossa comunidade. É uma honra recebermos tanto o Dom Manuel Linda como o Dom Roberto. O que é que os paroquianos lhe têm dito sobre tudo isto que está a acontecer? Sobretudo manifestar a alegria da presença deles no meio de nós, não é? Portanto, este cuidado pastoral do pastor, responsável pelo seu rebanho, pela sua diocese, que vem ao nosso encontro para nos orientar, para nos motivar, para nos dar razões de esperança, de alegria, de continuarmos nesta missão, e também este sentido de unidade, não é? Numa diocese tão grande como a nossa, num tão vasto território, este sinal da presença do bispo, dos seus bispos auxiliares connosco, também este sinal de comunhão deles para connosco e de nós, comunidade, povo de Deus, também para o nosso pastor. E de facto tem sido, é verdade que estamos ainda no segundo dia, não é? Ontem já foi um dia intenso, hoje também está a ser, e tem sido extremamente positivo as manifestações da alegria da comunidade, mas também daqueles que estão a ser contatados, porque é sempre uma ocasião de encontro, de amizade que se celebra. Sr. Padre, esta visita acontece ainda para mais numa altura, para aqueles que vivem a fé, um ponto alto. Teremos talvez o Natal e a Páscoa como pontos altos da celebração e, digamos, aqueles que têm fé acompanham com mais fervor ou com mais cuidado estas celebrações. Isso acaba por ter também um significado especial. Indiscutivelmente, não é? Todos sabemos que a Quaresma é este período preparatório para a grande celebração dos cristãos, que é a Páscoa do Senhor Jesus. E, de facto, nós aqui, particularmente em Ovar, vivemos este período quaresmal com grande intensidade, por todo o património, não é, que gerações nos legaram, nomeadamente, enfim, as nossas procissões quaresmais. Este ano, com este motivo de alegria de termos, particularmente o Dom Roberto, que vai estar connosco também e que vai presidir 2 das procissões já no próximo fim de semana, e que também é este reconhecimento, por um lado, da importância das nossas tradições, mas, sobretudo, acima de tudo, é este momento de fé que celebramos em conjunto, não é? E, evidentemente, para a comunidade, o Bispo estar presente em atos tão solenes e tão belos,
mais do que um reconhecimento, é sobretudo esta fé que é reavivada, esta fé que é celebrada em conjunto. Claro que sim. Uma visita pascal que inclui deslocações a inúmeros locais, coletividades desportivas, culturais. Ontem Dom Manuel ainda foi recebido na Câmara Municipal, a própria vinda e a disponibilidade para estarem aqui na Rádio AVFM e de alguma forma chegarem àqueles com quem não podem contactar diretamente, mas através das nossas ondas podem ouvir, digamos, a vossa mensagem, acaba por servir, Dom Roberto, também para fazer um retrato da nossa comunidade, da nossa sociedade, do nosso ovar. Isso é também proveitoso para vocês, enquanto depois decisores daquilo que há para fazer em cada paróquia? Claramente é o momento oportuno de conhecer a realidade, também o ajuda, não indo à palavra na etimologia de bispo, de episcopos, na vigilância, ela, como referi, claramente pretende ser e situa-se e queremos e desejamos e pretendemos colocar todo o empenho para traduzir e manifestar enquanto vivência pastoral esta comunhão do bispo com o parque e no parque com toda a comunidade, que estamos uns com os outros, somos uns com os outros, queremos dar as mãos. O tempo de hoje tem as suas dificuldades, também tem as suas alegrias, é o tempo que Deus nos concedeu a graça de o viver e sentirmos entusiasmados e apaixonados pela fé, onde depois pelo empenho pastoral como comunidades vivas, da vivência na participação e na missão, claramente ela se possa traduzir no já existente e naquilo que se possa olhar para a frente. Enquanto caminho percorrido na visita pastoral, que nós não estamos fechados na sacristia ou na igreja, o fazemos naquilo que é a programação com o parque, na articulação de outras entidades, como já referiu, hoje nós estivemos também no hospital, sim, sim. E este cruzar com os vários âmbitos, percebendo que vamos também ao encontro e nos disponibilizamos para aquilo que possamos ser úteis em prol também do bem das pessoas e do bem comum no seio dessa sociedade, aqui no caso desta cidade, onde nos encontramos, nesta proximidade e neste cruzar das várias realidades, naturalmente que também nos apercebemos melhor daquilo que é o contexto, daquilo que são as variáveis que cruzam essa mesma vivência, quer da comunidade em torno da sua pastoral, quer da vivência cívica, onde se encontra essa mesma comunidade. E isso nos ajudará não a ter um receituário, porque não se espera que o bispo venha aqui trazer depois um receituário, mas nos ajudará a percebermos neste caminhar juntos, e este estar juntos, naquilo que é uma sensibilização acrescida para aquilo que são alguns desafios que possam surgir e que em comunidade possam depois ser olhados também como sinais de esperança no empenho que possa ser traçado como objetivos para a frente. Muito bem, Sr. Bispo. Falava-me de desafios de modernidade, de uma nova era. É verdade que isso está a acontecer. O mundo está em polvorosa. Temos o Papa Francisco, felizmente, a recuperar de uma doença. A Igreja, quer queiramos, quer não, é uma estrutura muito hierarquizada e tem um líder no Papa e depois a sua hierarquia por aí abaixo. E se calhar não poderia ser de outra forma, porque estamos a falar de inúmeras pessoas, digamos, a contribuir para o mesmo e, portanto, a palavra tem que ser a mesma, mas os desafios são cada vez mais externos. Guerras que estão a acontecer, o mundo que está a deixar, digamos, para trás, olhos nos olhos e a voltar-se para os ecrãs e para tudo isto. Os desafios hoje, quais são os verdadeiros desafios da Igreja? São imensos, são imensos, são imensos. Direi que, obviamente, o cristão, enquanto cristão, nós somos Igreja, Eclésia, Assembleia Crente, povo de Deus, que desejamos ser uns com os outros, esta comunhão no mesmo batismo, na vivência dos sacramentos de iniciação cristã, do batismo, confirmação e a Eucaristia, não são anjos nem robôs, nem anjos nem robôs. São seres humanos situados no mundo onde nos encontramos, no contexto também cultural dessa época, da qual nós também fazemos parte. E com virtudes e defeitos? Com tudo que o compõe. Eu direi que o primeiro desafio, obviamente, é dentro de nós próprios, aqueles que caminhamos no caminhar da fé, percebermos-nos desta paixão que não é meramente uma formalidade.
Certo. Uma paixão de fé que é por dentro, que nos toca e faz-nos ser diferentes. Quando fazemos só por formalidade administrativa, aquilo que seja um serviço, ainda que seja religioso, é diferente de quando é por paixão. Muito bem. E este avivar da paixão, desta parte emotiva da fé, alguém fala da modernidade como uma parte da racionalidade, pós-modernidade mais esta parte depois sentimental e emotiva, que toca outras dimensões, sem perder e sem tirar a dimensão daquilo que é a racionalidade, percebendo esta parte emotiva do coração, como ela é absolutamente essencial também e fundamental. E quando refere o Papa Francisco, ele claramente veio trazer ao de cima, com grande ênfase, esta mesma dimensão. Não é por acaso um dos documentos últimos escritos que tem a ver com o coração de Deus e o nosso coração e o coração humano. Portanto, este avivar e sentirmos e percebermos e revisitarmos, se ela já esteve dentro ou nunca esteve, então reconquistá-la nesta paixão fará diferente como cristãos que somos no caminhar do nosso tempo e no caminhar deste mundo. E isto é importante porque servirá de autenticidade e testemunho também daquilo que é essa afirmação da fé que temos pelas fórmulas e pelas orações. O segundo desafio é depois o empenho comprometido, coerência, a partir dessa paixão, desse entusiasmo por ele, que nós nos possamos sentir depois abertos a um compromisso de pastoral no seio da comunidade e de autenticidade e credibilidade naquilo que se traduz depois nas opções, nas ações que nós tomamos e nesse compromisso no seio das comunidades, no seio das paróquias, no caminhar em igreja, nos movimentos que integram essa mesma comunidade e que integram também a igreja no seu todo. No fundo, disponibilizarmos para algo que por dentro se fortalece para fora depois ser manifesto. E isso fará de nós uma igreja alegre, uma igreja jovem, uma igreja entusiasmante, porque vem desse entusiasmo e impulso por dentro, que ninguém nos pode roubar ou tirar. É algo que estará cá dentro e nos habitará. E vem um terceiro desafio, que é a dimensão missionária. Temos todos consciência que o mundo de hoje não é um mundo que seja antifé, também não diremos isso, mas é um mundo que na vivência depois da prática daquilo que é, digamos, de dimensão orante mais rotineira, estará um bocadinho desequilibrado, isso mesmo, assim, que a participação terá mais dificuldade na sua adesão. E é um desafio que nos cabe também por aquilo que é o sentir da relevância e da importância dessa vinculação e dessa vivência, de conseguirmos comprometer a partir daquilo que é a atração e não da imposição, mas da atração, nomeadamente das gerações mais novas. E um quarto movimento, uma quarta dimensão, tem a ver com tudo isso que falou. Estamos num mundo marcado por variáveis que nos fazem olhar com algumas inquietações e preocupações para o tempo presente, seja da guerra em vários âmbitos, mas também outros, às vezes a nível social e económico, e nós, enquanto cristãos, desejamos colocar-nos também de mãos abertas naquilo que uns com os outros possamos interagir positivamente por um humanismo que seja real e concreto, onde a paz, onde a tolerância, onde a integração sejam bens maiores, que todos queremos tê-los presentes sobre a mesa e que não abdicamos dele. E isso cabe-nos a todos ser fermentos disso mesmo. E no meio disso, quando as tormentas acontecerem, que sejamos capazes, como a andorinha no meio da tempestade, que encontra no ninho ali um aconchego que mantenha a serenidade do seu olhar, mesmo no meio dos tormentos conseguir ter esse olhar de serenidade que traduz a sermos peregrinos de esperança a partir dele que está connosco e caminha connosco. Muito bem, Sr. Bispo. Indo agora aqui ao Sr. Padre Vítor, ser padre é um ato de fé, antes de mais nada, mas depois de se transformar em profissão acaba por ser também um ato de disponibilidade quase total, a tempo inteiro, porque as solicitações são muitas e porque o padre está presente em inúmeras circunstâncias. Nesse capítulo, a paróquia de São Cristóvão é muito exigente? Não há paróquias exigentes, não é? Penso que todas as paróquias têm os seus desafios e o Sr. Dom Roberto sintetizou muito bem a missão da Igreja no mundo atual. Sobretudo, procuramos como paróquia e tendo presente o programa do Papa Francisco para a Igreja, procuramos ser, não é? Não que o sejamos, atenção, mas procuramos ser um oásis em meio à cidade. Um porto seguro. Um porto seguro, não é? Um espaço de acolhimento onde as pessoas, de facto, independentemente da sua prática religiosa, se são mais ou menos crentes, não é isso que está em questão, que elas sintam na comunidade, naquele espaço físico, porque está visibilizado num espaço físico, sim, que sintam que ali, de facto, é um oásis. Onde ali todos contam de alguma forma. E onde todos ali, de alguma forma, têm um contacto com o divino, não é? Evidentemente que, como comunidade, como pároco, temos de ter o cuidado de proporcionar
digamos, liturgias autênticas, não teatrais, mas liturgias autênticas que proporcionem e ajudem também a fazer esse contacto com a dimensão, não é? Divina, a dimensão espiritual. Mas, sobretudo, esta é a nossa missão, não é? Estarmos ali de portas abertas, coração aberto, para acolher a todos e a todos podermos, de alguma forma, ajudar naquilo em que estiver também ao nosso alcance. É bastante exigente, não tenho dúvidas, mas terá também, digamos, grandes recompensas em muitos momentos ao longo da atividade. Falar de Ovar e falar, digamos, do período da Quaresma é obrigatório, e o próprio Padre Vítor já tocou nesse aspecto, é obrigatório falar do património. Falar também de uma aposta que tem vindo a crescer da própria Câmara Municipal no turismo religioso, que ainda agora recentemente esteve na Bolsa de Turismo de Lisboa a promover precisamente o nosso património, os nossos usos e costumes, um património que sabemos que é muito valioso, tem um valor não só, digamos, patrimonial, mas um valor de fé, porque foi construído com esse objetivo, mas que precisa de atenção, que provavelmente esteve anos demais sem nenhuma intervenção, que já temos vindo a ver aqui, ali, acolá. Ainda me recordo recentemente de ver o seu padre aqui, junto da Capela dos Passos, a colocar grades, porque iria haver uma intervenção, mas, digamos, aquilo que é importante, de alguma forma, está a tardar e está a ser preparado. Este património, tanto quanto eu percebo, é da Igreja. Isso não significa que o Estado, a Câmara Municipal, empresas possam colaborar, mas acredito que as pessoas lá fora queiram novidades, queiram saber como é que estão as coisas, quando é que vamos ter estas belíssimas capelas recuperadas e, de alguma forma, mais disponíveis para a comunidade, porque a verdade é esta, vemos tão poucas vezes as portas abertas. Muito bem. Se o Sr. Roberto me permite... Sim, estão à vontade. Sim. Primeiramente a dizer, Jaime, que graças a Deus, não é? Graças à generosidade do povo de Ovar, ao longo dos séculos, edificou-se aqui muitos edifícios religiosos, não é? Essa é, de facto, uma das nossas grandes riquezas. Verdade. De Ovar. Portanto, nós temos aqui, além da Igreja Paroquial, a Igreja Matriz, temos várias capelas, depois também temos o conjunto das capelas dos Passos. Acontece que, por si só, não é? Isso já é um imenso desafio, porque estamos a falar de muitos edifícios, não é? Sim. Portanto, e não podemos, da noite para o dia, portanto, resolver todos os problemas. Aquilo que tinha sido feito, repare, estou aqui há 3 anos e meio, não é? Portanto, nós já recuperamos o edifício principal, que é a Igreja Matriz. Sim. Portanto, é um projeto a 3 fases. A primeira fase foi a parte de reabilitação externa. A segunda fase, o projeto já entrou na Câmara Municipal, que é toda a zona envolvente a Igreja Matriz. Assim que tivermos as licenças, vamos avançar com essa obra. E a terceira parte, a terceira fase, é o interior da Igreja Matriz. Tudo isto leva o seu tempo, é óbvio, não é? Paralelamente a isto, tendo consciência do estado em que de facto se encontram as capelas dos Passos, e vamos falar apenas agora exclusivamente das capelas dos Passos, era preciso haver uma intervenção exterior que evitasse a degradação interior. A continuação da degradação. Exatamente. Muito portanto, bem. E essa degradação interior foi estabilizada com as reparações que foram feitas exteriormente. Portanto, tem havido o cuidado de, semestralmente, haver uma manutenção das capelas para que, de facto, não haja essa deterioração. E nós constatamos isso, que a deterioração parou. Ótimo. Não é? Portanto, ainda acabámos na semana passada de intervir profundamente no exterior de 2 capelas dos Passos. Sim. Uma mesmo aqui ao lado. Que é uma ao lado, Passo de Sirineu e a do Passo do Encontro. Sim. Paralelamente a isso, não temos só isso. Nós estamos a terminar agora uma intervenção exterior na Capela de São Miguel, no Largo de São Miguel. Queremos e temos como meta, até ao final do ano, também fazer uma intervenção exterior, isto é, a troca do telhado da Capela de Santa Catarina no lugar da Ribeira. Muito bem. Paralelamente a isso, portanto, estão várias frentes. E são, frentes, de facto, muitos edifícios. São várias frentes.
Paralelamente a isso, toda a gente sabe, e quem aqui da cidade sabe perfeitamente, nós temos um grave problema estrutural na Capela da Senhora da Graça. Certo. Não é? Portanto, como de facto exige ali uma intervenção muito séria, muito profunda, nós estamos à espera de um estudo que vai ser feito pela Faculdade de Engenharia do Porto, ali a nível de estruturas e alicerces, porque achamos, não é, numa primeira impressão, alguns técnicos que já lá tiveram, que há ali movimentação de solos e daí estar a causar os graves problemas. Portanto, isso vai gerar um novo projeto, uma nova intervenção, não é? Uma intervenção esta que vai, por assim dizer, obrigar quase toda a capela a ser revista, seja a nível de estruturas, fundamentos, telhados, pinturas, projeto elétrico, recuperação Certo. de toda a talha. Isto são projetos, Jaime, de largas centenas de milhares de euros. Não estamos a falar de pequenas intervenções, estamos a falar de projetos que facilmente chegam às largas centenas de milhares de euros. Disso falou nos órgãos públicos, falou na Câmara Municipal, nas empresas. Tudo isso existe, não é? Mas nem sempre esse apoio chega. Certo. Não é? Aliás, nós temos feito várias campanhas de sensibilização para o nosso património. Paralelamente a isso, temos vindo a restaurar outras coisas. Acabámos de receber na semana passada 2 imagens que foram para restauro, 2 imagens do século XVIII, a imagem do senhor atado à coluna e do senhor da cana verde, não é? Portanto, 2 imagens belíssimas, riquíssimas, que temos no nosso espólio. E, portanto, conseguimos a verba porque foi feita uma campanha de sensibilização junto à comunidade. As pessoas às vezes até me acusam que estou sempre a pedir, não é? Mas pronto, as pessoas também veem que... Como não pede para si. Exatamente, as pessoas veem que também aquilo que está a ser pedido está a ser... Exatamente. A realidade é mesmo esta, Jaime. Portanto, não é por falta de estratégia, não é por falta de visão. O Conselho Económico da Paróquia tem bem noção daquilo que é necessário ser feito. É uma questão que precisamos de tempo. É verdade que temos o tempo a correr contra nós. Certo. Porque queremos, de facto, não é, o quanto antes chegar a todos esses edifícios, e estamos a falar em 11 edifícios religiosos, sim. sem falar os edifícios civis que a paróquia também tem, Sim. e também temos que zelar por eles. Portanto, temos que chegar, e não estamos assim numa comunidade tão rica, não é, que haja assim tantos apoios. Portanto, claro. As pessoas, de facto, têm sido extremamente generosas, porque só assim é que tem sido possível fazer o que já foi feito. E pela resposta da comunidade e pela motivação da comunidade, estamos certos que mais cedo ou mais tarde, portanto, vamos atingir, não é, todos os edifícios. Em relação às capelas estarem abertas, as capelas dos Passos, é preciso conhecer um bocadinho a história, Sim. não é? As capelas dos Passos não foram feitas para estar abertas o Em ano inteiro. exposição, é verdade. É verdade. Em exposição, não é? Eu concordo com isso. Portanto, elas são abertas ao público no período da Quaresma. Sim, claro sim. que, evidentemente, e hoje, dado a função que o turismo tem e o impacto que tem na cidade, nós também percebemos isso, e por isso é que temos uma capela sempre aberta durante o ano, Sim, que é sim. a Capela do Paço da Verónica. Certo. Não é? Só mesmo quando as condições meteorológicas assim não permitem é que fechamos por uma questão de preservação do espaço. Portanto, essa está aberta para as pessoas que nos visitam terem uma ideia de como é que são as capelas dos Passos. Não quero dizer com isto, Jaime, que contrariando, digamos, a função dessas capelas, que no futuro até não possamos ter as capelas mais tempo abertas, não é? Mas hoje por hoje, também com o objetivo de preservar, não é, as capelas, por isso que elas se encontram fechadas durante o ano, abrimos para visitas de estudo, Sim. E uma coisa de cada vez, como se costuma dizer, o que eu retiro aqui de importante é, de alguma forma, atalhar o tempo estar contra nós, parando, digamos, a degradação, que isso acaba por ser importantíssimo para podermos ganhar tempo e ter a noção de que a Igreja está atenta, está a trabalhar e que mais tarde ou mais cedo alguma coisa irá ser feita e esse património voltará, digamos, com toda a sua beleza, com toda a sua riqueza para a companhia de todos nós. Este património, Dom Roberto, é importantíssimo, sem dúvidas, e a Igreja, que algumas vezes é acusada de fazer pouco, nomeadamente estando ao lado e apoiando os mais desfavorecidos, também é preciso que se perceba que
há muito que tem que ser feito e que a Igreja faz aquilo que pode em função daquilo que também recebe. E essa parte, se calhar, às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho. Uma coisa, obviamente, não pode excluir a outra. O cuidado das pessoas é o património primeiro, possivelmente nosso, enquanto vivência também da fé e em comunidade naquilo que as suas estruturas o possam proporcionar e concretizar. Claro que o património, como refere, e o parque muito bem, naquilo que é o olhar e situar, eu costumo referir quando a gente passa numa terra, numa rua, e vê uma igreja, vê uma capela, vê um nicho, está ali um testemunho bem visível daquilo que é a fé daquela gente. Se não de agora, pelo menos do passado. Sim. Também se quer que também seja de agora, naturalmente. Claro, Para todos os efeitos, claro. é um testemunho da fé, da crença daquela gente que ali na sua generosidade edificou, ali construiu. À geração de agora, no nosso tempo, cabe-nos obviamente olhar e situar para aquilo que é essa realidade que ali está, com esse cuidado. Aquilo que é uma paróquia como São Cristóvão de Ovar, que tem um património largo e amplo, até pela vivência da Semana Santa e da Quaresma, naquilo que cruza estas procissões e estes nichos todos, obrigará a ter esta sensibilidade e prudência de perceber aquilo que se vai fazendo, percebendo aquilo que se consegue fazer agora para o amanhã se completar neste trabalho contínuo, naquilo que são objetivos que se traçam. E pelo que é referido a paróquia, esta atenção e este cuidado. Mas se é o olhar de cruzar estes espaços, um símbolo da fé, da gente com fé naquele meio, ou da fé daquelas gentes, é verdade que também é, sem dúvida, uma referência cultural naquele meio onde se encontra. Quem vem ao Ovar, se retirássemos este património religioso, não seria o mesmo Ovar, digamos assim, sim. E por isso, sendo ele de entidade canónica, ele está no olhar e do fruir de todos aqueles que ali passam e ali se encontram. E por isso, naquilo que é a generosidade da comunidade, o fazemos sempre num incentivo e naquilo que é um interpelar para que de mãos dadas com a parte civil, nomeadamente a Câmara, que é sempre aqui uma entidade muito relevante naquilo que é este cuidar e naquilo que são as obras neste âmbito a poderem ser realizadas, e já também a gratidão por aquilo que tem sido feito, obviamente, mas sintonizando até a nível daquilo que é o mecenato, de empresas também, nessa mesma ajuda, porque até naquilo que tiveram na Bolsa de Turismo de Lisboa, na BTL, obviamente que o turismo em Ovar, tendo estes edifícios bem cuidados, se eles são potenciadores para o cliente, obviamente, também o são para o turista, que não seja pela dimensão da fé a primeira razão a vir até ali. E por isto, estas mãos dadas que se cruzam em torno do cuidado deste património, todos ganham. Ganha, é verdade, também a parte eclesial, ganha também a cidade, ganha também a entidade civil no caminhado cruzado das várias entidades que vinham e coabitam neste mesmo meio. E por isso, estas mãos dadas e este cuidado, todos ganhamos. Eu não conhecia muito o Ovar, obviamente, a minha vida era mais pelas zonas de Braga, de onde eu vinha. Foi com muito agrado que ano passado me cruzei com o pertencer às redes europeias das Semanas Santas, das Solenidades da Quaresma e Semanas Santas, até porque lá Braga tem também essa tradição longa e com grande presença, e ao aqui também integrar, até isto é um elemento potenciador naquilo que é muito do património cruzado com esta realidade e com estas vivências, também de o avivarmos nesse mesmo cuidado. E por isso os parabéns pelo trabalho que já é feito, que está feito, por aquilo com objetivos que estão colocados, conforme também um passo cada vez seja possível, obviamente. Muito bem, e eu aproveito para pegar na deixa da Rede Europeia de Celebrações da Semana Santa e Páscoa, porque Ovar vai estar no epicentro, Ovar e Santa Maria da Feira, é uma organização conjunta, julgo que lá para outubro, estamos a falar de um congresso de dimensão europeia que, de alguma forma, vai também trazer a Ovar uma notoriedade e um destaque que não são muito comuns. Sr. Padre. Muito bem. Sim, justamente fez agora no dia 12 de março, um ano em que Ovar e Santa Maria da Feira integraram a rede europeia e justamente escolhemos essa data para fazer o lançamento desse congresso, terceiro congresso internacional, que terá como tema Identidades Vivas, como disse o Jaime bem, vai trazer ao Ovar vários especialistas na Europa e vai dar notoriedade à nossa cidade. Portanto, o congresso é de 8 a 10 de outubro, de 8 e 9, portanto, são passados aqui em Ovar, onde vai decorrer a maior parte das conferências, e no último dia, que é sexta-feira 10, portanto, a sessão de encerramento será feita em Santa Maria da Feira.
Isto também haverá visitas guiadas, como forma de divulgação do nosso património, mas é sobretudo aqui também trazer um olhar de especialistas nesta área para, de facto, podermos aqui também alavancar todo o nosso património com base em estudos científicos, que temos muita necessidade destes estudos também. Sim, porque são intervenções de grande sensibilidade e às vezes é preferível não intervir do que intervir mal, não é? Porque vamos eventualmente destruir e comprometer a possibilidade de voltar a colocar como estava. Vamos deixar o património, porque não é só de património que vive a Igreja, vive muito mais da fé, do contacto do dia-a-dia, deste olhos nos olhos que a visita pascal acaba também por nos trazer. Já não temos muito tempo, mas eu queria, digamos, deixar-vos aqui espaço para acrescentarem algo que nesta conversa não tenha sido tocado, que não tenha sido falado, e eventualmente deixarem uma mensagem para aqueles que nos estão a ouvir neste quadro, digamos, da Quaresma. Estejam à vontade. Eu, a palavra, mais do que acrescentar muito, pegaria naquilo que é esta frase que o Papa escolheu para a mensagem da Quaresma, que é o tempo que nos habita, na caminhar inserido no contexto aqui da visita pastoral, caminhamos juntos na esperança. É verdade que a palavra inicial cruzei esse âmbito, até do sentido e significado da visita pastoral, mas deixaria muito isso, caminhamos, não estamos parados. E é importante o ser humano não estar parado, somos viator, um ser que caminha, caminhante, e certamente é importante perceber o modo como caminhamos. Isto para qualquer ser humano, mais crente ou menos crente, ou até não crente, pegando em três expressões, o vagabundo, o turista e o peregrino. Todos caminham, todos andam, e isto sem nenhum preconceito em relação a nenhum deles. O vagabundo que vagueia, isto anda por andar. O turista que vai caminhando, dá umas olhadas e continua. O peregrino que o habita para uma meta. É verdade que o rumo, sabendo que pode ter às vezes caminhos tortos, percebe que para ali, para aquela meta tende. Sabe para onde vai. Sabe para onde vai e até quem o leva, quem o conduz. E o desafio que eu deixaria inseridos aqui à visita pastoral é sentirmos-nos como caminhantes. Caminhamos juntos, não isolados, não afastados, e neste desafio, como seres humanos viator, de caminhantes, aonde não fiquemos meramente como vagabundo, não meramente como turista, mas que possamos de algum modo sentir-nos despertos e interpelados como peregrinos que buscam e precisam de uma meta, de um rumo, de um sentido, e é onde, quem sabe, essa intimidade da experiência do espiritual, de Deus, de Cristo, do Evangelho, possa ser essa luz a brilhar, e por isso caminhamos, peregrinamos juntos, uns com os outros, e com esperança. Todos precisamos de esperança. A esperança é a última coisa a morrer, costuma-se dizer, não é? Mas nós poderemos afirmar que quando a esperança morre, tudo também já desaparece, e ainda que estejamos vivos, já é uma vida sem vida, de algum modo. E sabemos, quem acompanha pessoas, às vezes em problemas de depressivos, de burnouts e outras realidades, como isto se traduz depois ao concreto existencial de cada um. Mas nós, pela fé em Jesus, ainda afirmamos mais, é que esta esperança passa pela morte sem morrer. Passa pela morte sem morrer, à luz da Páscoa, Quaresma, Semana Santa, e olhando a Páscoa, este horizonte, este amor de Deus que nos habita, que é peregrino connosco e que nos aponta e nos conduz para esse reino também da vida que não finda. E por isso esta esperança, nesta bondade e neste bem de uns com os outros, que possa ser uma realidade não só destes dias, mas que o seja também nossa de bispos, padres, sacerdotes, parcos, mas todos nós, povo de Deus, e em comunidade também, que o possamos sentir e que possa ser um fermento no meio dos cidadãos que habitam também esta bonita cidade. Sr. Padre. Neste caminhar juntos, depois destas belas palavras e incentivadoras da parte Belíssimas. do Dom Roberto, venho fazer este apelo a todos os vareiros, não é? Que de facto se juntem a nós, caminhem connosco no próximo sábado, na procissão da transladação da Nossa Senhora das Dores, às 21 horas, com saída da Igreja Matriz, e fará todo o trajeto para a Capela de Santo António, e depois no domingo, às 15 horas, a procissão dos Passos, também com saída da Igreja Matriz. Apoiem-nos, caminhem connosco, não é? Todos temos muito orgulho nas nossas tradições, no nosso património, e a colaboração e a ajuda de todos é preciosa.
Muito bem, agradecer-vos muito a disponibilidade, este olhos nos olhos, que eu penso que também é muito importante e que passa para aqueles que estão connosco, e desejar, obviamente, uma Santa Páscoa para todos, está aí já a chegar, e que possamos então todos caminhar juntos, que ao fim e ao cabo é a conclusão desta conversa. Obrigado então, até breve. Para aqueles que nos sintonizam, deixem-se estar aí nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Especial Entrevista. Especial Entrevista.